O governo brasileiro, liderado por Lula e obviamente a ala mais radical do PT, vem falando textualmente que eles não têm a menor intenção em cortar os gastos públicos, que muitas vezes produzir déficit não causa inflação. Será mesmo? Vamos entender por que gastar mais do que você arrecada leva sim, invariavelmente, a um processo de inflação mais alta. É aqui que eu quero deixar muito claro, porque vivemos tempos em que temos que pautar pela educação de base e mostrar para as pessoas que aquelas políticas que mais soam bonitas e são pleiteadas por grande parte da população é justamente as mesmas que mantêm essas pessoas numa classe social mais baixa, sempre dependente de programas governamentais, não sendo assim protagonistas de suas próprias vidas, se mantendo como eternos coadjuvantes. O ponto aqui desse canal é justamente brigarmos por essa pauta educacional. Por isso, peço a ajuda de vocês. No momento que entrar o anúncio do YouTube, comentem no seu vídeo se está ficando claro, compartilhem com isso, se inscrevam no canal, porque o algoritmo do YouTube me ajuda nessa distribuição e é a única forma de eu saber que você está valorizando essa busca pela informação diária. Pois bem, por que é então que gastar mais do que arrecada, ou seja, produzir déficits, é sim um processo extremamente inflacionário no médio e no longo prazo e causa problemas de aumento de dívida que se torna, muitas vezes, insustentável ou, cada vez mais, difícil de sair. Imagina, vamos trazer um exemplo na prática. Imagina um plantador de soja em que o governo fala para ele, olha, de sua inteira produção, nós vamos taxar 30% sobre o total e outros 40% eu vou comprar a sua produção. Mas eu vou comprar a crédito, eu vou te pagar no futuro, não agora. Aqui a gente tem dois posicionamentos claros. Nessa primeira parte, que é uma imposição governamental via tributação, ou seja, eles vão taxar em 30% a produção, a gente não tem o que fazer. É como uma máfia. O Estado é rigorosamente como uma máfia. Se você não respeita as ordens, que você sequer tem como participar ou concordar com essas imposições, eles simplesmente, através do monopólio da força, podem ir até a tua empresa e fechá-la. Ou então impor multas milionárias em que muitas vezes a empresa pode ficar em situações complicadas ou até mesmo fechar. Portanto, o Estado atua como uma máfia, por coerção, por imposição e por obrigatoriedade, através do monopólio da força que ele centraliza. O segundo ponto, que é a respeito dos 40%, em que o governo falou, eu compro a tua plantação, a tua produção de soja, os 40% e eu vou pagar a crédito, essa sim, o plantador, o produtor, o empreendedor, ele tem a possibilidade de falar, aceito ou não aceito. Aceito vender a crédito ou não aceito. Eu prefiro vender à vista no mercado que há comprador ou eu aceito vender a crédito para o governo. Mesmo assim, aqui o que a gente vê são outros dois caminhos em que o Estado pode fazer caso o produtor não aceite vender esses 40% a crédito. O Estado pode insistir em comprar oferecendo vantagens financeiras melhor para esse produtor, ou seja, eu te compro aqui X toneladas de soja e vou devolver X mais Y toneladas de soja, ou seja, uma taxa de juros em que compense a esse produtor vender a crédito para o governo, receber lá na frente. Ou então, o Estado pode criar moeda, imprimir moeda para comprar esse excedente de soja ao preço de mercado desse plantador, desse produtor ou desse empreendedor. Nesse caso, que é justamente o foco desse vídeo, mostrar o que acontece quando há impressão de dinheiro para financiar um gasto público maior do que ele arrecada, chegamos no cerne da questão. Vamos focar aqui então nessa segunda parte. Imaginemos que o produtor de soja não aceite vender esses 40% a crédito, o governo imprime dinheiro para pagar esse produtor e comprar essa X quantidade de soja num preço determinado, comprando à vista, pagando à vista esse empreendedor. Pois bem, esse empreendedor ou produtor que recebeu esse dinheiro
através da venda dessa quantidade de soja, ele também tem outros dois caminhos. Ou ele poupa, investe esse dinheiro, guarda esse dinheiro, portanto ele não gera um consumo imediato e isso não vai gerar qualquer tipo de inflação, ou ele vai usar esse dinheiro para comprar outros bens ou serviços, insumos ou o que quer que seja, ele vai gastar, colocar para rodar na economia. Se ele opta por esse caminho de usar o dinheiro, gastar esse dinheiro que foi impresso pelo governo para financiar uma compra sua por conta de gastar mais do que ele arrecada, nesse segundo caso, esse dinheiro novo criado pelo governo, ele não vem com um aumento correspondente da oferta de produtos e serviços, ou seja, houve um incremento da massa monetária, há mais dinheiro em circulação que foi gerado, criado, impresso para pagar essa soja, só que não houve um incremento da oferta de outros produtos e serviços na mesma proporção. Portanto, houve um aumento do gasto nominal nessa economia, sem um aumento da oferta de produtos e serviços, e isso gera inflação. Você tem mais dinheiro com uma quantidade de oferta que se manteve igual de produtos ou serviços. Portanto, isso é altamente inflacionário em algum período do tempo. Esse aumento de gasto nominal, ele pode, no curto prazo, estimular um aumento da produção. Ou seja, eu recebi esse dinheiro e posso usar esse dinheiro para aumentar a minha produção de carros, de televisões, de motos, de roupas, do que quer que seja. E aqui tem um ponto importante técnico em economia, que a elasticidade da produção de produtos ou serviços não necessariamente acontece de forma direta com a produção de dinheiro, com a impressão de dinheiro. Você imprime dinheiro agora, mas para produzir bens e serviços leva um tempo maior. Imprimir dinheiro, principalmente hoje, o Banco Central, os governos fazem através de apertar um botão e disponibilizar esse dinheiro na economia. Agora, para produzir roupas, carros, televisores ou algum tipo de serviço, demora um tempo. Ou seja, se você tem um aumento de 10 ou 20% da massa monetária e você não tem esse incremento, esse aumento da oferta de produtos ou serviços nessa ordem de 10 a 20%, o que isso vai ocasionar é um aumento maior, uma oferta maior de moedas sem a correspondente oferta, aumento da produção de produtos e serviços. E isso, novamente, será inflacionário. Portanto, quando o governo se acostuma a entrar nesse ciclo vicioso de sustentar, ou seja, manter os seus gastos em proporção maior do que aquilo que ele ganha, que ele arrecada, e entra nesse ciclo vicioso de financiar esses gastos através da impressão de dinheiro, ela não será compensada pela mesma proporção de aumento de produtos e serviços, portanto, ela é sim inflacionária. O que a gente vê num ponto também importante é que se continuam nesse ciclo vicioso, além dos efeitos descritos até agora, o que acontece é que as pessoas começam a perceber que a moeda vai perder valor, ou seja, os preços sobem, significa que a moeda perdeu valor, e os agentes econômicos, eu, você, todos os investidores, todas as pessoas começam a vender aquela moeda porque sabe que ela perderá mais valor no tempo. Ou seja, a quantidade de dinheiro que eu tenho no meu bolso hoje não será suficiente para comprar a mesma quantidade de arroz, de feijão ou do que quer que seja amanhã. Então eu corro para ou comprar produtos e consumir mais, porque amanhã eu não vou conseguir consumir na mesma proporção que hoje, ou então a gente vende a moeda para comprar uma moeda mais forte. Nesses dois casos, o que a gente vê é mais inflação. Se as pessoas saem comprando bens e produtos e serviços em troca de vender a moeda, se desfazer dessa moeda, a moeda desvaloriza em detrimento de outras moedas e tem uma demanda maior de produtos e serviços, portanto, o preço aqui sobe drasticamente. Nesse momento, o governo se depara com outras duas possibilidades. Uma, frear esses gastos públicos
para começar a gastar menos do que ele arrecada e passar a ter superávit, passar a ter uma sobra para pagar a sua dívida, ou até mesmo para parar de imprimir dinheiro, aumentar a oferta monetária, diminuir a oferta monetária, porque aí ao retirar o dinheiro da economia ele pode em algum momento se valorizar e os preços começam a cair. Esse seria o caminho saudável, o caminho natural, inclusive para o Brasil nesse momento. O segundo caminho, que é o que a grande maioria faz, que é o que o Brasil vem fazendo e acelerando, é seguir no caminho da irresponsabilidade fiscal, que leva cada vez mais a imprimir mais moeda ou até mesmo continuar gastando mais do que arrecada, e isso em algum momento tem um limite. O Brasil não está no ponto, como a Argentina chegou, de financiar os seus gastos única e exclusivamente com impressão de dinheiro. E aqui que a gente vai entender por quê. Enquanto o governo ainda encontra demanda por parte dos investidores na sua dívida pública, ele pode vender dívida pública no mercado para financiar os seus gastos. Só que isso tem um limite. No momento em que o país está altamente endividado, cada vez mais os investidores criam mais desconfiança que esse país poderá perder a capacidade de pagar para você a dívida, e com isso você cada vez empresta menos para esse país ou empresta a uma taxa de juros mais alta. A Argentina, que tinha chegado no limite de quase ninguém mais estar disposto a emprestar dinheiro para o governo, ele se via na obrigação de imprimir dinheiro para financiar os seus gastos, os gastos governamentais cada vez maiores. Um aumento da oferta de dinheiro sem um aumento correspondente da oferta de produtos e serviços, nem uma demanda pelo dinheiro, uma vez que a expectativa da população já era que o dinheiro não vale nada e perderá valor amanhã, depois de amanhã, em todos os dias adiante. Portanto, ninguém mais queria manter o peso em carteira, vendia essa moeda ou saía para comprar produtos e serviços, e nesse caso leva a um problema inflacionário muito grande. Então, o caminho saudável seria, naturalmente, os governos reduzirem os seus gastos e passar a ser responsável fiscalmente, mostrar isso ao mercado, que o único caminho é sim a responsabilidade fiscal. E aqui eu trago alguns pontos importantes em que, ao entendermos que chegar no ponto de que os governos não conseguem mais encontrar investidor para suas dívidas, eles recorrem à impressão de moeda. O Brasil hoje está endividado frente ao PIB, dependendo da métrica, em 75%, 76% do PIB. Logo após a pandemia, estava em 71% do PIB. Utilizando a métrica do FMI, o Brasil hoje já tem 85% de dívida frente ao PIB. Ultrapassou a Argentina. Temos que ficar atento até quando os investidores estão dispostos a financiar o governo brasileiro. Acho que ainda há muito espaço para isso e que dá muito caminho para a irresponsabilidade do governo petista continuar acelerando seus gastos. Mas isso vale uma atenção porque os efeitos são de médio e de longo prazo. E eles estão acelerando nos gastos públicos. E assim, a gente viu que a Argentina chegou nessa situação atual produzindo déficits atrás de déficits, como o Brasil voltou a produzir a partir desse ano, depois de 2 anos de superávit, em que eu já tive a oportunidade de fazer um vídeo explicando detalhes sobre isso. Mas uma deputada kirchnerista, ou seja, de esquerda, que apoiava o Sérgio Massa na Argentina, falou essa semana publicamente defendendo a teoria econômica monetária moderna, a chamada MMT, em que prega abertamente que os governos devem gastar mais e que imprimir moeda não leva à inflação. Escute o que a deputada falou. No hay mejor ejemplo que la pandemia. Con 8 puntos de déficit fiscal, en realidad terminó en 6,5, pero se pronosticaba en 8 puntos, en un 80%, un poco menos, financiados por emisión monetaria. La prueba de que se puede financiar con emisión es la pandemia. Y hay una teoría, ya que estoy un poco citando nuevas teorías para que si hay algún liberal escuchando se vaya a leer. La teoría monetaria moderna, que es una especie de ayornamiento de algunas miradas keynesianas, plantea que los déficits sirven para crecer. Stephanie Kelton, por ejemplo, es una asesora de Bernie Sanders, en realidad de los demócratas, escribió en el Financial Times, en el medio de la pandemia, estoy hablando de abril-mayo, diciendo: los estados
del mundo. Van a tener mucho déficit y eso está muy bien. El FMI con Kristalina Georgieva dijo hace poco, gasten mucho. Obviamente, sí, después dijeron, viene la recibos, pregunta... ¿no? Obvio. Dito isso, a gente consegue ver uma defesa dela em um governo que produziu quase 50% da população na Argentina de pobres, sendo 10% de indigente, uma inflação de mais de 200% no ano de 2023, continuar defendendo as mesmas práticas. Inclusive, é sempre importante lembrar que o Lula fez um tweet lá em 2020, mais especificamente em 29 de abril de 2020, falando o seguinte: sou a favor de imprimir moeda nova para que as pessoas tenham dinheiro para ficar em casa. Não tem risco de inflação porque não tem demanda. Ora, senhor Lula, você é o mesmo que fala que gasto é investimento. Portanto, um analfabeto econômico por completo. A gente consegue ver que naquele momento inicial poderia não ter demanda porque as pessoas estavam em casa. Mas o mundo volta ao normal e produziu a maior inflação das últimas 4 décadas em países como Estados Unidos, Europa, Austrália, Inglaterra e assim por diante. Só não foi a maior no Brasil porque o Brasil, assim como seu governo e os anteriores, são carregados de responsabilidade. O Brasil, na sua história, é carregado de irresponsabilidade e primitivismo econômico. Mas lembra que o senhor Lula apoiou o Sérgio Massa nas eleições presidenciais, que perdeu para o Milei, que era o ministro da Economia, que levou a Argentina, junto com todo o seu ecossistema de ideias primitivas e de impressão de dinheiro e de intervencionismo econômico, a uma inflação de mais de 200%? Pois bem, vamos trazer aqui uma parte de um vídeo dito por Sérgio Massa no ano passado, em que ele fala textualmente que, escute. E nesse período, como não teníamos crédito externo, financiamos todo lo que era ATP, IFE, con emisión. Ahora, y hoy lo paga la gente con inflación. Eso no es pedir perdón. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer autocrítica y pedir perdón, ¿por qué la gente nos va a creer para adelante? Yo lo digo con absoluta libertad. Se enoje quien se enoje. Abre aspas novamente para o Sérgio Massa. Financiamos com impressão de dinheiro a nossa dívida e hoje as pessoas pagam com inflação. Portanto, senhora deputada kirchnerista Júlia Estrada, senhor Lula, escutem as pessoas ou o governo que vocês defenderam lá na Argentina assumindo que imprimir dinheiro gera inflação e que as pessoas pagam com inflação. E quem paga mais por isso? Os mais pobres. Veja de novo o tweet do Lula, então, aqui, em que ele fala abertamente: não tem risco de inflação porque não tem demanda. Sou a favor de imprimir moeda nova. Senhor Lula, escute o seu amigo Sérgio Massa, que levou a inflação na Argentina a níveis recordes nos últimos anos. E a senhora deputada Júlia Estrada, falando sobre a MMT, a nova teoria monetária moderna, em que imprimir moeda não gera inflação, escute o seu antigo chefe. E aqui, muitos perguntam sobre questões como os Estados Unidos, o Japão e a Europa também imprimiram moeda e isso não gerou inflação para eles. E aqui, 2 pontos finais. Sim, gerou inflação, tanto é que os Estados Unidos tiveram a maior inflação nos últimos 40 anos, a zona do euro também, e o Japão também, depois da grande recessão que eles passaram desde o começo dos anos 90. Mas claro, não é uma inflação tão brutal quanto da Argentina, nem de perto. E por que isso? Por 2 pontos importantes. Tanto Estados Unidos como zona do euro ou como Japão ainda apresentam demanda para suas dívidas. Eles conseguem emitir título público para captar dinheiro e financiar os seus gastos maiores do que os seus ganhos. Eles ainda têm essa capacidade. Até quando? Não sabemos. Mas começam agora a falar no mercado que muito da dívida americana, que está em níveis recordes em 34 trilhões de dólares, pode sim apresentar problemas no médio ou no longo prazo. Ou o Japão, que é o país mais endividado do mundo, com 240% de dívida frente ao PIB. Começam a sair matérias como essa que vocês enxergam na tela aqui, onde um economista fala que a crise mundial de dívida pública vai estourar em breve.
O segundo ponto é que tanto Estados Unidos como Japão e zona do euro apresentam demanda pela sua própria moeda. Ou seja, eles pegam aquelas dívidas já emitidas, já vendidas no mercado e conseguem transformar em moeda deles. As moedas deles, tanto o dólar como o iene como o euro, apresentam demanda nacional e internacional por essas moedas, por ser moedas mais seguras e assim países como Brasil, Argentina, Colômbia, México, eles podem vender em momentos de preocupação as moedas desses países e comprar moedas mais fortes. Portanto, eles ainda têm alta demanda pela dívida pública que eles podem emitir para financiar os seus gastos e a demanda nacional e internacional sobre as moedas desses países. Com isso, a inflação obviamente não é tão alta, nem de perto, como de um país como a Argentina, que está há mais de 20 anos se aprofundando nesse mesmo sistema kirchnerista de intervenção e de gastos públicos, produzindo déficits atrás de déficits, anos atrás de anos, gerando déficit, gastando mais do que arrecada. E aqui a gente chega num ponto crucial e num ponto forte. Mostrar que imprimir moeda acima da demanda dessa mesma moeda e que quando as pessoas já começam a ter a total expectativa que os preços subirão, eles não mais querem manter essa própria moeda. Vende-se a moeda, ela perde valor e os preços sobem. E aqui um ponto importante. Nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, como eu falei, a demanda por essa moeda, os investidores muitas vezes guardam, investem, poupam essas moedas por serem moedas fortes. Com isso, ao poupar, essa moeda está guardada, está investida, ela não está no consumo final. E isso não é inflacionário. Mas quando ela chega na ponta final, isso sim gera inflação, porque a oferta da moeda é maior do que o aumento da oferta de bens e serviços. E isso vai gerar inflação. Portanto, cuidado com os cantos da sereia, como da teoria monetária moderna, que propõe que você pode gastar indefinidamente e isso não vai gerar inflação. Como falou o Sérgio Massa, a inflação é cobrada e alta. E quem paga é a população, especialmente os mais pobres.